Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou quer melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Pessoal, então se você estiver precisando de fazer fisioterapia e pilates, procure o CROT. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico no Mangabeiras. Lá você encontrará uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais. Agora, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro faz hoje, às 7h15, o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o River Plate em Buenos Aires. E pode ter novidade na escalação do time. Vamos conferir aí a provável escalação do Cruzeiro para hoje. Tá aí, Fábio no gol, Olerruela, Dedé, Léo, Egídio. Aí tem uma dúvida, hein? Será que vai de Lucas Romero? Lucas Romero ou talvez o Ariel Cabral, vai depender muito da gente ver o que vai acontecer na tal reunião que vai ter o Lucas Romero hoje à tarde. Henrique, Thiago Neves, Robinho, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha. A única dúvida é essa, né, Pio? É a situação do Lucas Romero. É, porque não dá para colocar um jogador negociado para jogar, né? É difícil, é complicado, a gente já sabe, comentamos bastante aqui no Bate-Papo Esportivo e também fiz matérias lá para o Jornal Hoje em Dia sobre o desejo do Lucas Romero em se transferir, em voltar para a Argentina, ele que vai ser pai em breve, tem uma situação familiar também que pega bastante, os avós, né, a avó dele, se não me engano, passa por um problema de saúde, e ele que foi criado pelos avós, então tem um carinho muito grande por eles, então tem essa situação toda sentimental que pesa para o Lucas Romero. Vamos ver essa reunião, o que será decidido. O Independiente é o clube que quer contratar o Lucas Romero, mas há todo um aparato financeiro para que essa negociação aconteça. O Vélez precisa dar o aval, o Vélez precisa aceitar a proposta, o Cruzeiro quer um valor maior pelo Lucas Romero, o que o Independiente ofereceu num primeiro momento, 7,5 milhões de reais, o Cruzeiro negou e fez uma contraproposta. Então, está um cenário ainda obscuro em relação à permanência ou não do Lucas Romero. A chance, Breno, é muito grande do jogador sair. Agora, se vai jogar hoje contra o River Plate, vai fazer a última partida, ou se não joga mais pelo Cruzeiro, a gente tem que esperar o desenrolar dessa reunião. Aproveitar e mandar um abraço aí, Pio, para o Márcio Silva Patrocínio, o pai do Paulo França, grande Paulo França, os dois estão assistindo o programa. Um abraço para eles. Grande abraço, valeu aí pela audiência. São atleticanos. Estão esperando aí, ansiosos, o bloco do Atlético para a gente passar as novidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético. Agora, Luciano, se o Lucas Romero não joga, o que muda nesse time do Cruzeiro? Assim, muda em relação à pegada no meio de campo, né? Os substitutos não têm a mesma pegada do Lucas Romero. Quem são os substitutos? Ariel Cabral ou Jadson, mas a tendência, observando até o clássico contra o Atlético no Mineirão, naquele 3-0, a tendência é que o Ariel Cabral seja o substituto do Lucas Romero. É uma situação complicada, uma reunião no dia do jogo para definir o futuro do jogador. Eu acredito que o jogador não vai ser informado do teor dessa reunião, mas vai ficar curioso em relação a tudo isso. Mas o Lucas Romero, na minha visão, dificilmente vai para o jogo. Eu acho complicada a situação, principalmente se o negócio for fechado, for concretizado. Eu acho que não tem condição de um jogador que está negociado, como Fica com a cabeça dividida, Pio falou, não tem condição do jogador negociado ir para a partida. Há uma chance grande dele ser negociado, só que o Independiente está tentando juntar alguns valores. A situação do Independiente financeira também não é das melhores, então precisa de ter parceiros, inclusive, para contratar o Lucas Romero, mas a cabeça do jogador, nesse momento, é dividida entre esse confronto contra o River Plate e o futuro dele, seja na Argentina ou no futebol brasileiro. Se tem essa dúvida do Lucas Romero, eu acho que está mais do que certo que Thiago Neves volta ao time. E aí, Luiz, eu acho que é um reforço considerável para o meio de campo do Cruzeiro, principalmente porque em momentos de decisão o Thiago Neves sempre comparece, chama a responsabilidade para ele e faz o papel que todo torcedor do Cruzeiro espera dele, né?
Eu acho que o Thiago Neves é realmente um diferencial, ele tem muita experiência jogando, não sei exatamente como é que está o estado dele de saúde, né? Ele não jogou a última partida numa decisão, mas é um cara porreta, ele vai para cima, ele não pipoca no jogo, não. Eu acho que ele vai fazer sim. Você colocou ali, tem o Robinho também jogando na direita, né? Pela escalação ali dentro. O Robinho e talvez o Ariel Cabral entrando no lugar do Lucas Romero. Eu só tenho o jogo ele tem que ser sentido na temperatura do jogo, porque hoje é um clássico internacional muito grande, muito pesado. Tem que ver se esses caras vão estar, como é que vai estar a condição física, né? O Robinho voltando, o Thiago Neves voltando, o Ariel Cabral entrando para poder fazer. Se não fica, talvez, um time um pouco mais lento e mais seguro. Não sei, a gente tem que olhar isso aí. Apesar que eles estão voltando porque o Cruzeiro poupou. Né? O Ariel Cabral jogou contra o Bahia, né? Assim, estava machucado contra o Atlético. Então, assim, o que acontece no futebol... estava machucado contra o Atlético também. Foi poupado, né? Houve uma conversa ali para... Há controvérsias. Porque o que acontece? Foi estranho. O Mano falou uma coisa, depois o Thiago Neves falou outra. Então, mas particularmente, eu tenho dúvida se o Thiago Neves vai pro jogo hoje. Vai. O Thiago Neves, na minha opinião, ele joga. Treinou normal. Ele treinou. Ele treinou, ele joga. Até porque o Cruzeiro precisa colocar o Thiago Neves para jogar, para não mudar muito a estrutura do time. É óbvio que não vai fazer uma loucura de colocar o atleta sem condição física para atuar num jogo de tamanha intensidade e grandeza como a partida de hoje, mas o Thiago Neves, pelo que a gente conversa e até pelo que o Mano fez nos últimos treinamentos, ele deve entrar em campo. O Mano é coerente. Ele treina aquele time, joga aquele time do treino. Então o Thiago Neves treinou, tem muita chance dele começar jogando. E fora que os caras estão voando, né? O Marquinhos Gabriel tá voando e esse Pedro Rocha encaixou muito bem, mas muito bem mesmo, tá voando. Eu acho que o Cruzeiro ele vai saber aproveitar isso aí. Pois é, aí em cima disso que o Luiz está falando de tá voando desses jogadores aí, a gente pode imaginar aquele Manobol hoje? Aquela situação de jogar todo retrancado, esperando uma bola para definir o jogo num contra-ataque, Luciano, é isso aí? Que o torcedor do Cruzeiro vai sofrer hoje? Ô Breno, é uma tendência, né? Uma realidade, melhor dizendo. É o jogo que o Mano gosta, de esperar o adversário e jogar no contra-ataque. Não funcionou contra o Atlético no Independência, mas aí eu coloco um fator. Não tem condições de jogar no contra-ataque com um centroavante, que era o Fred. Naquela ocasião, o Fred é um centroavante que tem que esperar a bola na área e jogar no contra-ataque não tem condições. Nessa escalação, com Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha, são jogadores, Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel, rápidos e dois armadores inteligentes. No caso, o Robinho e Thiago Neves. É esperar o River Plate e jogar no contra-ataque. É o jeito Mano Menezes de jogar, é o jeito que vai passando de fase em torneios mata-mata, mas sempre de maneira sofrida. Tá aí. Vamos pegar então agora a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia. Olha só, o Robson lá de Betim comentou que hoje o Cruzeirão cabuloso vai mostrar a sua força. Fernando de Birité, placar de Cruzeiro e River 2-0 para o Cruzeiro. Já o Fabiano de Venda Nova acha que vai dar 2-0 sobre o Cruzeiro. Envia abraço para os filhos Pablo e Danilo, um abraço para vocês também. O Guilherme João César de Contagem, ele quer saber se você acha que o Fred, ele ajuda ou não faz falta nenhuma no time do Cruzeiro. Na opinião dele aqui, as atuações do Fred são muito irregulares. Lembrando, né, Pio, que o Fred não viajou pro jogo. Um abraço para você, João César. Se morar em Contagem tem nome de avenida, né? João César de Oliveira. Um abraço para você, obrigado pela pergunta. Atualmente o Fred, fora do time, na minha opinião, ele ajuda. No clássico contra o Atlético, ele atrapalhou mais do que ajudou, não ganhava nenhuma disputa de bola, seja no chão ou na jogada aérea, na disputa principalmente no meio-campo. Jogou também, vale ressaltar, muito distante da área, e isso compromete o trabalho e a efetividade do Fred em campo. Ele está bem mal tecnicamente depois dessa volta da Copa América, mais de 10 jogos sem fazer gols. O Fred, então, óbvio, a gente torce pela melhora dele, teve um problema, uma crise de labirintite, mas na minha opinião, o Cruzeiro sem o Fred hoje jogando contra o River Plate tem uma estratégia melhor do que se o Fred estivesse atuando. Agora, olhando os desfalques do outro lado, porque o River não é mais aquele time que venceu a Libertadores do ano passado. Tem alguns desfalques, teve jogador que saiu, enfim. E a grande esperança do ataque, Prato pode ir para o banco hoje, né? Ainda não tem certeza se vai ter condição para começar como titular, né, Luciano? O Gallardo
tem alguns problemas na equipe, né? O River voltando praticamente agora da temporada, porque o calendário do futebol argentino segue o calendário do futebol europeu. O Lucas Prato, que sentia dores na coluna, deve ficar no banco de reservas, não tem condições de jogar uma partida inteira, por exemplo. Então, a tendência é que o Lucas Prato entre ali no segundo tempo, depois dos 15 minutos da etapa final. O Casco, lateral esquerdo, também está fora desse jogo. Tem o Escoco, que está suspenso. O capitão Ponzio também é outro desfalque. É um River Plate modificado, com problemas nessa escalação, mas tem um elenco muito forte, tem uma camisa muito pesada, um caldeirão, que é o Monumental de Nunes. Então, não, independentemente dos desfalques, é um time muito forte para enfrentar o Cruzeiro. Só uma curiosidade, Breno, esse confronto entre Cruzeiro e River Plate coloca frente a frente os dois treinadores que são os mais longevos do futebol da Libertadores, né? O Gallardo está no River Plate desde 2014 e o Mano Menezes é o segundo colocado aí desde 2016 no comando do Cruzeiro. Algo curioso e meio que exceção no futebol da América do Sul. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, se você quiser então se locomover com comodidade e segurança, chame a Copertax. Baixe o aplicativo da Copertax e ganhe até 30% de desconto nas suas corridas. Ou então chame pela central no 3421-2424. Vá com segurança, vá com Copertax. Vamos para o rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético.